Bom dia, irmãos, a paz, amém? Que manhã gostosa de chuva, o Senhor regando a terra, regando o nosso coração, trazendo algo novo na nossa vida. Acredito que essa chuva tem um grande significado de algo novo no nosso coração, na nossa vida. E é assim que nós devemos viver todos os dias, sem novidade de vida, amém? Nós queremos convidar você para se colocar em pé agora. Vamos juntos celebrar a esse Rei, a esse Deus tão maravilhoso, que se fez homem, se fez carne, que habitou entre nós, que abriu mão da sua glória, abriu mão das suas riquezas, e quis ser homem, quis ser como nós, sentir as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E morreu naquela cruz por nós, se entregou, e hoje nos garante a vitória, nos garante a vida eterna. E isso é tão bom, nós podemos cantar isso, amém? Então eu queria convidar você nessa manhã a continuar tendo o seu tempo de adoração, o seu tempo de louvor ao Senhor, cantando hinos, cantando cânticos, adorando através da pregação, através das orações, adorando ao Senhor em todo o tempo da sua vida, amém? Vamos cantar assim como os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas. Vamos cantar com eles também, amém? Traz do céu o Rei Messias.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse dia tão especial. Nós estamos aqui, ó Deus, com um marco na nossa história, quando o Senhor resolveu dividir a história da humanidade em duas partes, antes e depois do Senhor. E então nunca mais a humanidade foi a mesma, e então nunca mais a história foi a mesma, porque nasceu Jesus, o nosso Salvador, o Messias aguardado, esperado, proclamado entre os profetas de Israel, e agora crido pela igreja do Senhor Jesus. E hoje nós queremos oferecer a Ti, ó Deus, um louvor de gratidão, de adoração, de bendição ao Seu nome, porque o Senhor é santo, santo, e o Senhor desceu à terra e trouxe aos homens a oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso Criador. Obrigado, Jesus, porque a ponte foi restaurada. Foi o Senhor Jesus que nos religou e não uma religião. Foi o Senhor Jesus que nos trouxe de volta ao Pai. Foi o Senhor Jesus que abriu um novo e vivo caminho pela Sua morte e pelo Seu sangue. Foi o Senhor que nos trouxe, Pai, não apenas a reconciliação, mas a amizade de Deus, ao ponto de não sermos mais chamados servos, mas agora amigos de Deus. Obrigado porque o Senhor quebrou, ó Deus, a barreira de inimizade que era contra nós. Obrigado porque agora o Senhor é o nosso príncipe da paz. Nós não precisamos lutar ou guerrear, porque a paz reside em nós, na pessoa de Jesus. Obrigado porque o Senhor é o nosso conselheiro maravilhoso, que nos orienta em cada instante. Obrigado porque Tu és o Emanuel, aquele que está conosco em toda situação, em qualquer ocasião, que passou conosco em cada folha do calendário de 2017 e há de passar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus forte, que revela o Teu braço sobre nós, que revela o Teu poder, a Tua grandeza. Foram tantos milagres, ó Deus, vividos nesse ano de 2017, tantas intervenções do Deus forte e poderoso, e assim, ó Deus, nós Te adoramos essa manhã. Recebe, Deus, o nosso louvor, e que nós possamos cantar com glória, com alegria, com disposição, o nome de Jesus, o nosso Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, queria que você comentasse aí o maior número de pessoas perto de você e falasse Feliz Natal já. Não sei se vai dar tempo depois, né? Isso. Pula a cadeira, atravessa o corredor e já dá um Feliz Natal para todos aí. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Nós louvamos a Deus pela sua companhia e também um Feliz Natal para você essa semana. Que Deus possa nascer poderosamente na sua casa e na sua família. Obrigado pela sua companhia também. Depois que você cumprimentou, você pode se assentar, por favor. Eu gostaria de passar alguns avisos com você. Você que vem hoje pela primeira vez, seja bem-vindo a essa manhã, e nós gostaríamos de te dar um presente ao final da nossa celebração. Nossa equipe vai estar posicionada ali na saída do nosso templo, à direita. Só você passar ali e receber o seu presente, tá bom? Então você hoje, que veio com um familiar, você que veio passar o Natal na casa de alguém, e veio pela primeira vez na nossa comunidade, a gente queria dar um presente para você. Ao final da celebração, você vai sair ali pela direita, nossa equipe de integração estará lá para dar esse presente em suas mãos e agradecer pela sua presença conosco, tá bom? Deixa-me passar alguns avisos. Você que foi recebido como novo membro, as suas fotos já estão no nosso site, tá bom? E também vocês que participaram da cantata ou do musical de Natal, já tem lá fotos, já tem algumas coisas que estão lá no nosso site. Vai lá, confere, baixa as fotos, guarda no seu dispositivo. Se quiser imprimir também, né, revelar a foto, não sei se existe isso ainda hoje, mas você pode ir lá baixar todo o nosso arquivo que tem lá no site da igreja, ipeisertanosso.com.br. Terça-feira, queridos, nós temos celebração normal, é dia 26, já passou o Natal e nós vamos estar no interregno, no intervalo entre Natal e Ano Novo. É quando todo mundo fica mais tranquilo, o pessoal viaja, outros preferem ficar com a família, mas terça-feira à noite, às 20 horas, a gente vai falar sobre Jesus, o Eu Sou
o bom pastor. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O que ele quis dizer com isso? Nós vamos aprender nessa terça-feira com a série de mensagens Eu Sou, que é o grande Eu Sou, na terça da esperança, tá bom? Próximo aviso, manhã de oração também, quarta-feira de manhã, às 6h30, nós vamos continuar com as nossas atividades, vamos continuar com toda nossa programação, tanto de celebrações, como também das orações. Então, quarta-feira, 6h30 da manhã, é o tempo da nossa reunião aqui. Queria aproveitar você que está de recesso, você que está aí de férias, você que está aí, parado esse final do ano agora, vem na oração conosco às 6h30, às 7 horas a gente termina com um cafezinho gostoso, sem correria, sem pressa, e a gente pode ter um tempo de comunhão aqui também na nossa comunidade, tá? Atenção, hoje nós estamos aí, a nossa celebração às 10 horas, e domingo que vem, a mesma coisa, né? Então domingo que vem eu espero você novamente, se você não for viajar, se for viajar nos assista pela internet, como tem um pessoal fazendo isso agora, você pode acessar o YouTube, que os nossos cultos serão transmitidos ao vivo, também se você estiver na praia, estiver lá descansando com os familiares, chamar a família para assistir junto. Domingo que vem às 10 da manhã, é o tempo da nossa reunião aqui, e não teremos as celebrações às 19h30, que volta normalmente no dia 7 de janeiro, tá bom? No dia 7 de janeiro nós teremos a celebração noturna às 19h30, e aí a gente começa pela manhã às 9 horas, ao invés do nosso culto aqui, nós teremos a nossa escola bíblica dominical com o tema Defenda a Sua Fé. O que a gente quer mostrar e revelar e ensinar nesses dias? Existem muitas seitas, queridos, muitas heresias que ficam rondando a igreja, pensamentos, ideologias inclusive, e nós vamos falar sobre alguma delas. Vamos falar aí sobre os mormons, vamos falar aí sobre os muçulmanos, quem são esses, que ameaçam a fé cristã, algumas heresias como teologia da prosperidade, copinho de água em cima da televisão, toalha que passa na testa e traz unção. A gente vai falar sobre essas heresias que o povo de Deus tem caído, tropeçado e tem sido mistificado. Eu quero com você aqui a partir do dia 7 de janeiro, às 9 da manhã, a gente vai ter o nosso tempo para aprender sobre seitas e heresias. Eu tenho certeza que o mês de janeiro vai te ajudar a esclarecer bastante coisa. Aliás, pessoal, em janeiro, como é um tempo parado, a gente sempre usa o nosso janeiro para fazer alguma obra. Então, a obra de janeiro é a pintura do Colégio Machado de Assis, tá bom? Nós já pintamos o Colégio Monteiro Lobato, nós já pintamos a nossa igreja nesse janeiro, e agora esse janeiro que vem, todo janeiro nós teremos um mutirão. Esse janeiro é Machado de Assis. Então o que você vai fazer? Semana que vem nós já estamos com as nossas secretárias de volta, porque essa semana é férias coletiva praticamente para todo mundo aqui. Então as meninas estão de férias. Mas a semana que vem você já vai se preparando, porque nos cultos de terça e de domingo você vai dar o seu nome para a gente, para você participar do nosso mutirão. Pastor, eu posso ir no sábado à tarde? Ótimo, a gente conta com você. Pastor, eu só posso ir no domingo de manhã? Beleza, a gente conta com você. Pastor, eu só posso domingo à tarde, porque eu quero participar da escola dominical. Tudo certo, tranquilo. Se você participar de um horário, a gente tiver lá um grupo bom, no sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, em 2, 3 semanas nós terminamos lá esse trabalho, essa reforma, essa pintura do Colégio Machado de Assis, tá bom? É uma obra da nossa igreja, nós queremos ofertar isso para a nossa cidade. Não sei se vocês lembram, a época do Monteiro Lobato, era a época de campanha política, o pessoal falou que a gente queria lançar candidato da igreja, por isso estava pintando Monteiro Lobato. Esse ano está tranquilo, a gente pode pintar à vontade a cidade inteira, que não tem campanha política por trás, se as pessoas forem pensar. A gente quer servir a cidade, servir a nossa comunidade local, escola, praça, casa, o que for, a gente gostaria de servir. E esse janeiro nós escolhemos a escola Machado de Assis e nós vamos servir naquele lugar. Eu conto com você, homem e mulher, pintor de rodapé e pintor profissional, qualquer um, para levar água para o pessoal ou para levar um bolinho no final da tarde. Você pode servir do jeito que você quiser, adolescente, jovem. Vamos fazer uma caravana para a gente fazer um trabalho bonito lá no Colégio Machado de Assis, tá bom? E em janeiro, já vai se preparando, no dia 14, a gente começa aquela tradicional campanha que a gente tem de oração. São 12 dias de oração por 12 meses de celebração. O que é isso? Você vai vir a partir do dia 14 de janeiro, é um domingo, nós vamos fazer o primeiro dia de oração, é o mês de janeiro. Segunda nós vamos orar por fevereiro. Terça nós vamos orar por março. Quarta nós vamos orar por abril. E assim nós vamos todos os dias, das 7h30 às 20 horas. É 30 minutos de oração, tá bom? Nas celebrações vai ser a celebração normal, mas fora da celebração, 30 minutos de oração aqui pelo mês do ano de 2018. Tem gente que já participou nos 2 anos, recebeu bênçãos maravilhosas. É uma campanha de oração. E esse ano eu quero incrementar aqui com vocês, a gente jejuar também. 12 dias a gente praticar um jejum. Tirando algo que para nós faz falta, uma situação, um café da manhã, um almoço, o chocolate, o refrigerante, não sei, algo que lhe faz falta,
para a gente poder 12 dias ininterruptos orar. Cada dia representa um mês do ano de 2018. A gente vai pedir a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a orientação de Deus e consagrar o ano 2018 para nós, para nossas vidas e diante do Senhor. Então começa dia 14 de janeiro, tá, pessoal? Não é dia 1º. Algumas pessoas, pastor, dia 1º, não. Dia 14, porque o pessoal aí está viajando nesse período. Dia 14 a gente começa o nosso primeiro dia de oração. Tá ok? Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor com essa canção. E hoje, como é celebração, é um dia de adoração ao Senhor, você também pode fazer isso com os dízimos e as ofertas. No intervalo dessa música, bem no meio, vai aparecer uma placa escrito Celebra Kids, ou melhor, Que Discípulos. E o Que Discípulos vai sair com as crianças de 3 a 8 anos. Você que está com seu filho aqui, se seu filho não está adaptado, você pode ir junto com ele ou com ela, tá bom? Mas no intervalo aqui a música vai aparecer uma tela e as crianças podem sair para as suas salinhas. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Aqui estão as urnas à frente. Enquanto cantamos, você pode vir à frente devolver sua contribuição. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, uma agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Sobre esta rocha tu vai edificar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há outro como nosso Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. Ele venceu o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
igual não há. Nós cremos que não há outro Deus como o Senhor. Nós cremos que temos um único Deus, um único Senhor, um único Salvador, o único que desceu da sua glória e veio habitar entre nós, se fez homem, está vivo em nosso meio. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso, declarar a Ele honra, glória e louvor que Ele merece. Ele é digno. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada por esse grande amor. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te damos glória, honra e louvor que só o Senhor merece. Obrigado por nos amar, por se entregar por nós, por estar sempre conosco em todo o tempo, Pai, segurando nas nossas mãos, caminhando conosco, Senhor, trilhando com a gente, Senhor, no meio da tempestade, no meio da bonança também. O Senhor está sempre conosco, Pai. O Senhor nunca, jamais vai nos abandonar. E nós queremos segurar firmes nas Tuas mãos. Deus conosco, Deus Emanuel. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o Teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a Tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na
lindo, Senhor, saber que o Senhor nos ama, Pai. E tantas vezes não paramos para pensar o quanto o Senhor se doou, quando o Senhor se fez homem e veio habitar entre nós, Pai. Quis tomar a nossa forma, Pai, da sua própria criação, quis sentir as nossas dores, Pai, e quis nos mostrar um novo tempo, que podemos viver de forma diferente, Pai. O Senhor trouxe um novo caminho, e nós te louvamos, ó Deus, por esse amor tão maravilhoso, por ser tão tremendo em nossas vidas, Pai. Por esse amor, ó Deus, que é tão intenso, Pai, que a gente não consegue nem entender e tantas vezes nem expressar, Pai, para o outro, para aquele que está do nosso lado. E que o Senhor traga essa nova consciência na nossa vida, Pai, desse amor que foi um amor de doação, Pai, e que a gente possa viver isso também na vida do outro, Pai. Obrigada, Senhor. Ainda que a gente passasse aqui o dia inteiro declarando o nosso amor, seria muito pouco diante de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te adoramos por tudo que tu és, Pai. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. De graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo
Feche os seus olhos. Você está precisando de conforto essa manhã? Talvez você está vivendo um momento de perda, de luto, de decepção. Talvez a pessoa que você mais confiava te traiu. Ou talvez o sonho que você mais esperava acontecer se despedaçou. Eu queria perguntar se você hoje tem algo que lhe traz angústia, amargor, que traz ao seu coração instabilidade, incerteza, e você está prestes a pisar no próximo ano com o coração em frangalhos, despedaçado, porque você não consegue sentir a segurança das promessas que foram faladas a você e que não foram cumpridas. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está comunicando essa palavra, que Ele te ama. Ele te ama. As pessoas podem ter esquecido de você, mas Ele te ama. Pessoas podem ter caluniado você, mas Ele te ama. Pessoas podem ter partido e deixado você, mas Ele te ama. Talvez situações podem ter deixado você vulnerável e desprotegida, mas Ele te ama. Ele continua te amando, o amor dele é eterno. Talvez você andou para longe dele, talvez você está vivendo dores do pecado e sofrendo as consequências do abandono da fé e da presença do seu amado, mas ainda assim Ele te ama. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem o seu pecado, nem a sua distância, nem o seu desespero, nem a sua perda, nem a sua angústia, nem a sua dor, nem o seu sofrimento, nem morte, nem vida, nem anjos ou principados, nem o inferno, nem os anjos celestiais, nada podem separar o amor de Deus que é revelado em você através de Cristo nosso Salvador. Por isso Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E eu queria que você ministrasse isso na vida de pessoas que precisam de conforto, que precisam de graça. Eu queria que você pegasse na mão de pessoas que estão perto de você agora. Dá a mão das pessoas perto de você. Pode dar a mão, isso. E nós vamos dizer, te ama. Você vai dizer para a pessoa do seu lado que Ele te ama. Pode dizer para essa pessoa do seu lado que Jesus ama essa pessoa poderosamente. E te ama. Ele te ama e Ele te amou sempre, sempre, sempre. Ele te ama, meu amado. Ele te ama, minha amada irmã. Te ama. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Obrigado, Senhor. Ele te ama. Te ama. Te ama. Senhor, manifesta o teu conforto, manifesta o teu consolo, manifesta a tua presença nesse dia de Natal. Aleluia. Nasça a esperança em nosso coração, nasça a paz em nosso coração, nasça a certeza em nosso coração, nasça a reconciliação, restauração em nosso coração, nasça o amor, a alegria, nasça a sua presença, Senhor, que é tudo que nós precisamos, que é tudo que nós precisamos. Amém. Você pode dizer para essa pessoa que está perto de você, dando um abraço nela, dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Pode dizer isso para ela: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama.
Como é bom saber que Jesus nos ama. E Ele ama tanto, tanto assim que a gente tem visto de uma forma especial Deus confortando nosso coração e manifestando a sua graça entre nós. Aliás, tem uma pessoa que nós assim aprendemos a amar muito. Eu digo para vocês assim que quando eu cheguei em Sertanópolis eu achava um pouco estranho o comportamento dele. Ele sempre aparecia na rua com um pedaço de pedra na mão, às vezes com um pedaço de pau, no meio da rua, ameaçando as pessoas. Me constrangia um pouco. E hoje nós temos o privilégio de tê-lo na nossa clínica, ou a nossa comunidade terapêutica lá em Chapadão do Sul, chamada Gileade, com quem nós temos uma parceria tão legal. E o Genilzo, Genilzo, vocês conhecem o Genilzo aí, ele mandou uma mensagem de Natal para nós. Infelizmente o vídeo veio desconfigurado para nós, mas veio o áudio da voz dele, tá bom? Vou convidar o Luiz que vem aqui à frente. Luiz e a dona Cida são os responsáveis por esse trabalho com dependentes químicos na nossa comunidade. Nós já internamos cerca de 8 pessoas lá. Infelizmente nem todas as 8 ficaram, mas nós temos no momento 5 ou 4 internos lá, que são os residentes, que a gente chama na comunidade terapêutica Gileade. Aí vamos ouvir a voz do Genilson e depois o Luiz vai dar uma palavra a respeito de cada um dos internos, porque são gente que precisa do amor de Cristo, precisa de uma segunda oportunidade. E logo, logo eles estão voltando para Sertanópolis e a gente vai precisar acolhê-los e vamos precisar discipulá-los para que nunca mais o vício da bebida, do crack ou de qualquer outro entorpecente possa fazer parte da vida dos nossos irmãos. Vamos escutar o áudio, porque a imagem ficou distorcida. Estou aqui com muita saudade de vocês, mas aqui eu tenho certeza que Deus está conosco aqui e espero breve estar vendo vocês também ali. Espero que Deus abençoe o pastor Denis também, tanto dá uma ajuda para a gente. E aqui é um lugar é um lugar que a gente esperava para estar para uma recuperação. Aqui é muito bom demais, inclusive o pastor, a família. Aqui a gente é muito aconselhado e tem bastante atividade aqui, só quem não queria fazer, mas graças a Deus aqui nós estamos bem e recuperados. E Deus que abençoe vocês todos aí, tá? Abraço. Mãe, estou aqui. Graça e paz, irmãos. São 4 residentes que eles são tratados pelo SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas. A gente não pode chamá-los de aluno e nem de interno, porque eles não estão numa escola, eles não são internos, eles não foram para um presídio, eles foram para uma comunidade terapêutica. Então, eles são tratados como residentes ou acolhidos. Esse é o tratamento que eles têm que ser recebidos lá na comunidade terapêutica, no caso aqui a Gileade. É uma norma do próprio SENAD, a exigência até dos documentos que são encaminhados para lá. Cada um dos 4 que hoje está lá tem uma história com a gente, desde quando a gente vai fazer a triagem com eles, mas é muito... mas o Genilson chamou muita atenção. Dos 3, a gente fez uma triagem de 15 dias. Mas o Genilson foram 2 meses. Mas está chorando, né? O Genilson foi 60 dias. Entre colocá-lo no carro, andar com ele, ver, acompanhar onde ele dormia. Por essa eu não esperava dele não, viu? Mas foram 60 dias, irmãos, entre colocá-lo dentro do carro, preparar a documentação que ele não tinha, e depois acabamos encontrando lá com o Paulo, mas isso já estava tudo encaminhado, e a documentação que o próprio SENAD exige. E quase chegando nos dias, aí eu falei: Genilson, agora é hora de você ir lá em casa, nós vamos tomar café de manhã. E eu saía do serviço, pegava ele no local onde ele dormia
levava para casa para tomar um banho, trocar de roupa. Eu sei que muitas vezes vocês poderiam até ver ele aí pela rua trocado roupa, uma roupinha mais limpinha. Ele passava lá em casa, tomava café comigo e com minha esposa, tomava um banho e depois saía pela cidade. Eu recomendava a ele: Genilson, não beba, mas eu sei que você vai beber, mas vai chegar a hora que você vai largar disso aí. E chegou ao ponto de que na madrugada a gente não divulga, quando a gente sai daqui, a gente não divulga os horários e nem o dia que a gente sai, por questão de segurança da própria pessoa que está sendo encaminhada para a comunidade. Mas na madrugada, ele pousou na casa da irmã dele, a Jerami, e era 15:45 da manhã, nós passamos para pegá-lo. Tudo isso, irmãos, é as vossas orações. Não somos nós, não. São todos vocês. Minha esposa, quando abre o celular na estrada, às vezes 3, 4 horas da manhã, ela fala: Luiz, tem alguém orando por nós. É vocês. Não somos nós, não. Nós somos todos um conjunto que trabalha em prol de resgatar vidas. Tem muita gente aí fora. Um banco desse vazio é uma pessoa que está lá fora, que depende de mim, de você, de todos nós. Não é questão financeira. Lá eles estão lá, irmãos. As famílias, nenhum paga. Não tem custo nenhum. Nem a família, nada. Não tem custo nenhum para a família. Deus tem encaminhado essas pessoas para ser libertas tanto do álcool como de outras drogas. Deus está conosco. Vai chegar um ponto que nós vamos ter que buscá-lo. E todas as vezes que a gente encontra com ele, a gente comenta: olha, a partir de agora, vocês receberam um chip. Esse chip chama Luiz e Cida. Agora vocês estão complicados com a gente. Amém? Fica aqui na frente, meu senhor. Pode ficar aqui. E esses irmãos vão passar o Natal longe de suas famílias, mas vão passar talvez o primeiro Natal de suas vidas, né? Assim, depois de entrar no vício, sóbrios. A gente que vai pela primeira vez ter a oportunidade de ver o que é o Natal sem os entorpecentes estarem correndo nas suas veias. Isso graças assim, às orações, à disposição dos irmãos de ajudarem. E vocês veem que o Luiz e a Cida são gente que ama esse trabalho. E a gente vai orar por eles, orar pelos nossos residentes lá na comunidade. Pedir para o pastor João vir fazer essa oração. Pastor João, orar por todos esses, para que Deus possa abençoar e o retorno deles seja um retorno tão bom, tão maravilhoso, que eles possam testemunhar aqui em todos os lugares a libertação das bebidas, das drogas e dessas porcarias que destroem a vida humana. Nós vamos orar então por todos os residentes da nossa cidade que estão lá na Gileade e também pelo Luiz e a Cida por esse trabalho. Dia 27 de janeiro nós vamos subir lá, vamos fazer uma visitinha para eles, vamos ver cada um deles como eles estão lá também. Então ore por isso. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus de todo o poder e que o Senhor é quem nos chama, nos capacita e nos dá a alegria de sermos úteis na Sua mão. Obrigado pela vida do Luiz, da Dona Aparecida, ó Deus, pelo amor e o carinho que o Senhor tem tido com eles, por esse ministério que o Senhor colocou em suas vidas, ó Deus, pela unção do Teu Santo Espírito sobre a vida dos Teus filhos e porque o Senhor os tem capacitado através da Tua graça, do Teu amor e da Tua direção. Rogamos que o Senhor continue a abençoá-los e que este ministério na vida deles, ó Deus, seja sempre frutífero, que eles sejam sempre usados para a glória do Senhor, para o louvor do Teu santo nome, mas também para a felicidade dos Teus filhos. Rogamos que Tu estejas também com todos aqueles que estão em tratamentos, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja cuidando de suas vidas, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja abençoando, tomando conta, ó Deus, do ser, do coração, da vontade, ó Deus, do desejo dos Teus filhos, que o Senhor esteja visitando-os nesse instante, ó Deus, revestindo-os com a Tua graça, com o Teu poder, ó Deus, e dando para eles a firmeza de propósito, de jamais retornar pelo caminho que um dia eles trilharam, Pai. Proteja-os com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que jamais, ó Deus, eles desviem novamente, ó Deus, do caminho do Senhor.
abençoe a tua igreja que tem sustentado esse trabalho através da oração, mas também da atitude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Espero que você tenha fechado a janela da sua casa, né? Porque é água, tá? É bastante, por sinal. Você que vai viajar aí, muito cuidado nas estradas, devagarzinho. Olha aí quanta água que está caindo agora. E eu não sei se quanto a você, mas culto pela manhã assim é algo especial, né? Se tivesse o sol ia ser mais gostoso ainda. Mas eu tenho certeza assim que hoje Deus tem uma palavra para ministrar no seu coração na manhã de Natal. E o tema dessa mensagem hoje é reações ao Natal. Reações ao Natal. E o texto básico que eu vou usar com vocês é Mateus capítulo número 2 e Lucas capítulo de número 2, que falam justamente a respeito do nascimento de Cristo e da reação de algumas instituições ao redor da pessoa de Cristo e até mesmo de algumas pessoas e com qual delas nós nos identificamos, tá bom? Antes de você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, que também será projetado no telão, eu queria ver com você a nossa contradição natalina. Você pode acender mais essa aqui para mim, por favor, Gui? Só mais essa. A contradição natalina que nós vivemos nos nossos dias atuais é o seguinte: nós temos duas festas acontecendo ao mesmo tempo. A gente chama isso de festas concomitantes. Elas estão em pleno andamento exatamente agora. É a festa cristã, é a celebração da fé em Jesus Cristo. Nasceu Jesus, o Messias. E nascimento de Jesus não significa que nós vamos entregar presentes ou dar presentes, ou receber presentes. Nascimento de Jesus significa que nós já recebemos a salvação de Cristo maravilhosa. Então, esses dias eu vi uma frase que enviaram para mim, muito linda, que diz assim, que Natal não é um velhinho que desceu pela chaminé, mas um Salvador que desceu a cruz do Calvário. E é verdade, Natal não é um velhinho que desce pela chaminé, mas o Salvador que passou pela cruz do Calvário. Então eu entendo que nós estamos vivendo essa contradição, porque paralelamente à celebração dessa manhã, o comércio está aberto. Paralelamente à nossa adoração dessa semana de expectativa pelo Natal, também nós temos as luzes, também temos as árvores, também temos as guirlandas, também temos paralelamente uma outra festa, que é a festa popular. Eu já disse para vocês que eu não tenho problema nenhum com a festa popular. Nós celebramos a festa popular chamada Natal. É a festa comercial do Natal. A gente leva os filhos para ver o Papai Noel, a gente se veste de Papai Noel, a gente joga balinha para eles, a gente vai no shopping para ver que eles vejam a árvore de Natal e aquele Papai Noel bonito lá sentado na poltrona. A gente monta a árvore de Natal em casa. Esse ano nós fizemos isso novamente, colocamos a árvore de Natal lá em casa com as crianças, registramos com as nossas fotos, ano a ano o que está acontecendo em cada Natal. Isso faz parte da vida do brasileiro, faz parte da nossa vida em sociedade. Não adianta eu querer dizer para você, não vamos montar a árvore de Natal não, não tira esse negócio de guirlanda, porque isso aí é dos deuses pagãos. Não, irmãos, isso é uma festa popular, é uma festa do dia de hoje. Nós celebramos a festa comercial, nós compramos presentes, nós lembramos de pessoas especiais, nós ficamos com o espírito natalino mais generoso, a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente não pode esquecer da essência. Então, a essência é Cristo. E o Natal de Cristo não é 25 de dezembro. O Natal de Cristo, para falar a verdade, eu não quero causar polêmica em vocês, mas seria em setembro ou agosto. Mas a gente celebra dia 25 de dezembro por causa do calendário gregoriano, que foi transferido para a data de 25 de dezembro. Natal não tem neve, Natal não tem bolinha, Natal não tem reno, não tem trenó. Então o que a gente tem? A gente tem uma festa brasileira muito particular que a gente celebra, mas a gente tem o Natal de Cristo que é celebrado cada dia. Porque o nascimento de Cristo, no meu caso, é dia 21 de agosto de 1999. Foi o dia que Cristo nasceu no meu coração. É esse dia que eu celebro. Quando chega dia 21 de agosto, eu penso, esse dia é especial. Esse dia tem um quê de maravilhoso para mim, porque foi o dia que eu conheci Jesus verdadeiramente. Qual que é o seu dia? Talvez você não lembre o dia exato, talvez você não lembre nem o mês, mas o ano provavelmente você lembra, o dia que Jesus nasceu. Pois bem, essa contradição não é fácil de resolver, entre a festa popular e também o Cristo, o Messias. E Jesus sempre foi envolto, parece, de contradições. Sempre ao redor dele existiram contradições que parece que prejudicaram o conhecimento de quem verdadeiramente ele é. Eu não tenho problema com a festa popular, desde que essa não tire o meu foco de quem Cristo é. Eu não tenho problema de celebrar um Natal comercial com os meus familiares e fazer amigo secreto, desde que eu saiba que Cristo é o Senhor da minha vida, sem problema nenhum.
Mas ao que parece é que o brilho da festividade, o brilho da popularidade desses dias, ofusca a nossa ideia verdadeira de quem Cristo é. Quando você montou a árvore de Natal na sua casa, você reuniu seus filhos, a sua família e orou, dizendo: Senhor, nós recebemos o Natal de 2017 com alegria, porque Jesus é a razão de nós estarmos celebrando? Quando você sentar à mesa para celebrar a ceia de Natal hoje, às 11 horas da noite ou 10 horas da noite, você vai fazer uma oração de gratidão por Cristo ser o Senhor da sua família? Você vai lembrar de que verdadeiramente Jesus é o centro de tudo que está acontecendo no dia de hoje? Se não, bem-vindo à festa comercial. Se sim, bem-vindo à festa comercial, onde você entende o princípio da fé cristã e você consegue adequar e comunicar essas duas sem prejudicar uma em detrimento de outra. Agora, a verdade é, você pode hoje reagir ao Natal de maneiras distintas. A festa popular e comercial, ou a festa de cristã e verdadeiramente de Jesus que nasceu. E foi o que aconteceu nos tempos de Jesus, uma contradição que impediu algumas pessoas de enxergarem quem era verdadeiramente Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo de número 2, a gente vai encontrar a primeira reação. A reação do governo, a reação da instituição de poder, dominada e denominada por Herodes. Vamos lá, Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o nascido rei dos judeus, o recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado. Grave essa palavra, perturbado. E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Vamos lá. Herodes, o Grande. Nós temos vários Herodes na história, do domínio do Império Romano. Mas nós temos o primeiro dos Herodes, o Herodes, o Grande, o Magnífico. Por que ele recebeu esse nome? Porque era um homem de construções, de realizações arquitetônicas. Um homem que fez com que a engenharia da época desse um salto quantitativo e qualitativo sem precedentes. Ele conseguiu fazer um porto em Cesareia, ele conseguiu fazer um palácio de resistência no meio do deserto do Negueb, chamado Massada. Ele conseguiu reformar o templo dos judeus, ampliando, estilizando, modernizando, se bem que os judeus mesmo não gostaram muito dessa ideia, acharam que Herodes tinha profanado o templo. Herodes era judeu. Herodes não era romano. Herodes era daquela linha dos judeus. Diz a história que ele era de um povo pagão e se converteu ao judaísmo meio que forçado. Mas a sede de Herodes era de ser grande, de ser poderoso. Tanto é que as ruínas que hoje existem em Jerusalém são todas, ou a maioria delas, construídas e sustentadas por o período imperial, ou período de reino deste homem chamado Grande, chamado de Herodes. Herodes não tinha apenas sede de ser grande por causa das construções. Herodes era neurótico por poder. Qualquer pessoa que ameaçasse o seu poder ou a sua influência, ele tirava da sua frente como se fosse uma barata. Ele pisava, matava, chacoalhava o seu pé e continuava a jornada como se nada tivesse acontecido. Herodes mandou matar seus filhos. Ele tinha 15, matou grande parte deles. Diz a história que cerca de 6 foram assassinados pelo próprio pai, porque seriam aqueles que ameaçariam o seu trono. Mandou matar os familiares da sua esposa, porque ele tinha na sua cabeça de que havia uma conspiração familiar para tomar o seu reino. Herodes era sanguinolento, Herodes era cruel, Herodes queria manter o poder e o governo a todo custo. Então ele recebe uma informação que de repente desestabiliza o seu emocional e desestabiliza o seu reinado. Herodes é o grande, é o poderoso, é o portentoso, é o sublime, é o magnífico. Aí vem magos do Oriente, que chegam até a cidade e dizem para Herodes: olha,
Nós estamos vindo do Oriente, porque nós vimos uma estrela brilhando, e a gente está vindo para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Irmãos, como é que chegou essa imagem para Herodes? Lembre-se, Herodes é o rei de Israel. Roma domina tudo, Herodes é o rei que tem, assim, ele domina, mas quem manda nele é Roma mesmo. Mas ele está lá, ele é o rei dos judeus. Quando alguém vem e fala assim para ele: Herodes, a gente está procurando o recém-nascido rei dos judeus, o que ele entende? Perdi, meu trono está indo embora, mais uma ameaça. Então diz o texto que Herodes ficou perturbado, e tem razão, porque ele tinha sede de governo, sede de domínio, sede de autoridade. Nesse rei pulsava em seu coração soberba, orgulho, vaidade. E então quando ele ouve que outro rei além deles tinha nascido, ele diz: então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou me informar como é que funciona isso aí, e vão lá e descubram onde ele está. Quando vocês descobrirem, voltem e falem para mim, porque eu também quero ir e adorar o rei dos judeus. Herodes reinou durante aproximadamente 40 anos, de 37 a.C. até 2 anos depois do nascimento de Jesus. E nós vamos ver na história de Herodes que esse homem fez uma das coisas mais cruéis da história, muito comparada ao Êxodo, lá quando Moisés nasceu e o rei Faraó pediu para matar todas as crianças também, de sexo masculino. Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino menores de 2 anos de idade. Porque quando ele foi enganado, ele percebeu que os magos não falaram onde estava o rei dos judeus, ele disse: bom, se eu não sei onde está, a partir de agora todas as crianças menores de 2 anos, porque isso já fazia 2 anos que os reis ou que os magos do Oriente tinham enganado ele, todas as crianças menores de 2 anos têm que morrer, para garantir a sustentabilidade do seu reino, do seu trono. Essa é a primeira reação do Natal, é a reação herodiana, é a reação da soberba, é a reação do orgulho, é a reação da vaidade, é a reação do governo e do autocontrole. Você pode também ter essa reação, porque hoje nós estamos falando que nasceu Jesus, e Jesus pode nascer no seu coração, Jesus pode entrar na sua vida e mudar a sua história, porém ele vai destruir o seu reinado pessoal, porém ele vai comprometer o seu autocontrole, porém ele vai entrar no seu orgulho e vai mexer com a sua vaidade, porém ele vai dominar o seu amanhã. Este rei dos judeus chamado Jesus é o rei pessoal que vem e destrói a minha soberba. Só que eu, como Herodes, com mania de grandeza, com mania de dominar as coisas, de dizer como deve ser, de construir o meu amanhã, de dizer como as coisas devem ser devidamente postas em seu lugar, de dizer que eu estou no comando. Eu, como Herodes, muitas vezes eu rejeito o nascimento de Jesus. Eu me coloco como o nascimento de Jesus como uma ameaça. E deixa eu me perguntar sinceramente para você essa manhã: se Jesus, nascendo na sua vida, for tomar o controle do seu namoro, for tomar o controle das suas finanças, for tomar o controle do seu casamento, for tomar o controle dos seus comportamentos, se Jesus que nasce essa manhã no seu coração for tomar o controle dos seus sonhos, ele para você é uma bênção ou é uma ameaça? Porque para muitos essa manhã, Jesus nascer no coração pode significar uma ameaça. Uma ameaça para abandonar o estilo carnal de viver, uma ameaça para abandonar o estilo mesquinho de viver, uma ameaça para abandonar o estilo religioso de viver, uma ameaça para abandonar o jeito autossuficiente, eu mando, eu sei, eu consigo, eu posso de viver. Jesus pode ser uma ameaça para você hoje, e se Jesus é uma ameaça para os seus sonhos, para a sua vida, para o seu amanhã, bem-vindo Herodes, bem-vindo ao ambiente herodiano de ser, onde é o meu palácio, é a minha vida, é a minha história, é o meu jeito de ser, aqui eu que estou no controle. Em corações assim, infelizmente Jesus é uma ameaça, infelizmente Jesus não é uma bênção, porque muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor, não é verdade? Quem não quer um Salvador? Ah, meu irmão, imagina só que você está navegando no mar, e de repente o seu bote afunda, e você está lá batendo os braços, tentando sobreviver. Alguém lá do lado de cá do bote, ou um navio passando, joga uma boia para você, e pergunta para você: você quer segurar a boia? Quem não quer? Quem não quer? Porque você está morrendo afogado. Então você, claro que eu quero, e você agarra a boia. E então ele começa a puxar você para dentro do seu barco. Quando você entra para o barco, você descobre que é um navio negreiro,
ou um navio de escravos, e que você agora vai ser levado escravo para alguma nação da Ásia, e você agora será escravo daquele homem que salvou a sua vida. O que você faria com aquela boia que lançaram para você naquele barco? Todos nós precisamos de um Salvador. O problema é que nem todos nós queremos um Senhor. Tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas não o tem como Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus ser o Senhor da nossa vida significa que Ele vai reinar, que Ele vai dominar, que Ele vai conduzir, que Ele estará sobre o Senhor, nós estaremos sob o senhorio de Cristo e estaremos submetidos a Ele. E a nossa vaidade, o nosso orgulho, nossa autossuficiência vai se render diante do seu poder. O problema é que os Herodes de nossos corações se levantam para dizer: até preciso de ajuda, mas não tanta, ao ponto de eu me submeter e ser escravo de Cristo. Quem não é escravo de Cristo, acaba infelizmente sendo pego pelos agrilhões, ou pego pelas correntes do mundo. Agora, quem é escravo de Cristo acaba sendo livre para viver a vida dele, em sua vida, em seu coração. Primeira reação ao Natal: quando Herodes ouve que Jesus nasceu, ele se sente ameaçado, porque ele vai perder o seu trono, vai perder a sua glória, vai perder o seu poder. Minha pergunta para você essa manhã: se você ouvir que Jesus está querendo entrar no seu coração, que Jesus está querendo dominar a sua vida, Jesus para você é uma bênção e um Senhor, ou Ele é uma ameaça e apenas um Salvador? Você precisa descobrir qual é a reação que você tem diante do Natal de hoje. Segundo, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Essa aqui é a história que eu contei para vocês. Mas olha aqui embaixo, pessoal. O Herodes, quando ele quer saber de Jesus, primeiro, ele se informa. Segundo, ele dissimula. Quem não quer Jesus como Senhor, ele tem informações de Jesus. Quem é Jesus, qual a doutrina de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus fará. Ele tem informações, mas não tem revelação. Informação não falta sobre Jesus, pessoal. Se vocês colocarem no Google, aparece lá 7 milhões de informações sobre Jesus. E informação não falta. O que falta é revelação, que faz a gente sair da escravidão do pecado, que faz a gente sair da escravidão do orgulho, que faz a gente abandonar uma vida mesquinha e uma vida sem sentido para se lançar completamente à glória dele. Segundo, quem se informa de Jesus e não tem revelação é dissimulado. Não, vocês voltam aqui que depois eu vou adorar Jesus. Dissimulação. Dissimulação quando eu ergo as minhas mãos, dissimulação quando eu entrego as minhas ofertas, dissimulação quando eu finjo estar servindo, mas quando meu coração está longe. Farisaísmo, porque Jesus disse isso: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu tenho que me perguntar como pastor, como pai, como marido, como Denis, se eu não dissimulo quando eu recebo a informação de que Jesus é vivo em meu coração, se eu não dissimulo com informações. Porque a gente pode correr o risco de gerar uma igreja, uma comunidade, um povo dissimulado, que finge adorar Jesus, quando na verdade apenas se usa dele. Que finge amar a Jesus, quando na verdade só está atrás dos benefícios que ele pode oferecer. Que finge adorar ao Rei dos Reis, quando na verdade quer construir seu próprio castelo, seu próprio império. Meu irmão, minha irmã, desculpe a sinceridade numa manhã de Natal que deveria ser festiva, mas isso impacta o meu coração. Se você diz que Jesus é o Rei dos Reis, mas se você diz que Jesus é o Rei dos Reis, e você continua construindo seu próprio castelo, desculpe, mas isso é ação de gente dissimulada. Herodes, que diz que vai adorar, mas que na verdade continua mantendo o seu próprio reino. Eu não quero manter meu reino, eu preciso abandonar o meu reino, pessoal e ministerial, para que Cristo seja o dono da minha vida, e eu acredito que você precisa fazer o mesmo. Se você diz que Jesus é o Rei dos Reis e continua construindo o seu próprio castelo e palácio, você é Herodes, dissimulado, finge adorá-lo, quando na verdade está em busca apenas do controle. Difícil, né? Segunda reação ao Natal, a reação da religião. É a reação dos escribas e dos fariseus. Mateus capítulo 2 menciona essas pessoas novamente. Diz o texto que o Herodes chamou todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, os fariseus e os escribas.
Os escribas eram aqueles que, muito mais do que copiar as escrituras, eles interpretavam a Bíblia, a Torá do Antigo Testamento. Eles interpretavam a lei. Eram gente da alta religiosidade. Eles sabiam prever o nascimento do Messias com textos bíblicos. Tanto é que quando Herodes pergunta: onde vai nascer o Cristo? Onde vai nascer o rei dos judeus? Eles dizem com propriedade: em Belém. Eles sabem da doutrina. Eles conhecem a estrutura religiosa. Eles conhecem o cerimonial. Eles sabem como funciona o ritual judaico. Mas eles não sabem quem é o Messias, porque eles não conseguem vê-lo. A religião cegou de tal maneira que quando eles ouvem falar do nascimento do Messias, eles têm a informação sobre o nascimento, mas não a crença. Eles conseguem prever o nascimento, mas não conseguem acreditar. Porque a sua visão religiosa do Messias estava distorcida pela sua própria vaidade religiosa. Imagina só comigo, irmãos. Pensa o que está acontecendo aqui. Você não tem ideia. Olha lá. Jesus é o Messias. Os profetas falaram. Em Gênesis Deus disse: um dia se levantará aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Deus prometeu em Gênesis capítulo 3 de que isso aconteceria. E todo o povo de Israel esperou por cerca de 4.000 anos o levantar do Messias. De repente, abre-se os portões de Jerusalém. Cristo desce em direção ao portão central. A multidão vem com os ramos dizendo: Hosana ao Rei dos Reis, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E colocam-se os mantos e se espalham na entrada de Jerusalém. Os fariseus, os escribas estão dentro do templo. Eles estão preocupados com aquele lugar para poder escrever o quanto mais rápido, para poder interpretar a lei. Lá estão eles. Obrigado, viu? Lá estão eles tentando na religião interpretar todos os argumentos do cerimonial judaico. E Jesus entrando pelo corredor central de Jerusalém, e os judeus orando esperando o Messias. Jesus entrando em Jerusalém e os fariseus esperando o Messias. Essa é a contradição da religião, irmãos. A gente se apega a princípios, aos rituais, aos cerimoniais, sendo que o Messias está presente. A gente se apega a estruturas, a gente se apega às organizações, a gente ama as instituições, a gente gosta da burocratização, a gente gosta de algum líder que venha nos dizer o que devemos fazer, enquanto o Messias está passando e querendo dominar o nosso coração. A gente ama as estruturas religiosas, enquanto o Messias está querendo nascer no nosso coração e dominar toda a esfera de ser, de pensar, de agir. Quando eu olho para os escribas e os fariseus, eu vejo um povo que aprendeu a conviver com a religião, mas não aprendeu a conviver com o Messias. Talvez seja esse o nosso problema nessa manhã. Talvez seja isso o nosso dilema de Natal. A religião te faz muito bem, você se sente confortável com ela, mas quando a gente fala de Messias parece que é um problema, não é? O Messias que quer dominar, que quer reinar, que quer viver em você. Parece que isso não faz o nosso tipo. Porque se você olhar, os fariseus e os escribas estavam olhando do lado de fora, observando o movimento do templo. Nunca na história de Jerusalém teve tanto sacrifício. Nunca na história de Jerusalém teve tanto câmbio. Nunca na história de Jerusalém o templo foi tão movimentado. Nunca. Só que quando Jesus entra no templo, em Marcos capítulo 11, o que ele faz? Derruba as mesas dos cambistas, expulsa os mercadores e diz: vão embora daqui, sua raça de víboras, vão embora daqui, porque esse lugar é lugar de oração e agora vocês transformaram num covil de ladrão. É uma corja mercantilista que vocês estão vivendo aqui. Movimento religioso não é mesmo de um sinônimo de adoração. A gente pode ter muita gente nos bancos das nossas comunidades, mas pode ser que a adoração não esteja fluindo. Porque pode ser que a gente esteja abraçado à religiosidade e tomando o veneno da religiosidade que impede a gente de ser e de viver o cristianismo verdadeiro e sermos cristãos verdadeiramente sinceros na palavra de Deus. Essa é a segunda reação. Você pode ter a reação da religião. Nasceu Jesus, eu sei. Ele nasceu em Belém, ele nasceu em Jerusalém, ele nasceu nesse ano, ele foi o Messias, ele falou isso, ele falou para amar o próximo, ele falou... Você conhece tudo sobre Jesus, tudo sobre a religião. Você sabe como começa o culto, a hora da oferta. Você sabe quantos minutos o pastor prega. Você sabe da doutrina, você sabe o que é predestinação. Você sabe o que é livre-arbítrio. Você sabe o que é infralapsoriano. Você sabe o que é supralapsoriano. Você sabe o que é calvinismo. Você sabe tanta coisa. Eu preciso saber se você realmente sabe quem é Jesus para você.
Porque a religião sabe muita coisa paralela à pessoa de Jesus. A religião conhece muita coisa externa e alheia a Jesus. E não vai no centro e no foco, como os escribas e os fariseus. Enquanto o Messias entrava, eles abraçavam a cerimônia. Enquanto o Messias entrava, eles celebravam a religião. Eu não quero cair nesse ponto de indiferença, ao ponto do Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, estar aqui como nós cantamos, e eu estar perdendo a oportunidade de adorá-lo verdadeiramente. Terceira reação ao Natal é a reação da sociedade, do governo, da religião e agora da sociedade. As três instituições mais fortes em Jerusalém ou em Israel: governo, religião e sociedade. Os moradores de Belém. O que acontece quando Jesus vai nascer em Belém? Vamos ler? Agora Lucas capítulo de número 2, versículo de número 4. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Recenseamento era um alistamento militar, tá, pessoal? Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e que esperava um filho. Esse filho era Jesus. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é a terceira reação ao Natal. Você pode reagir como a sociedade de Belém, dizendo que para Jesus não há espaço. Belém, cidade movimentada, ela ficava situada na região do Vale do Cedron, que era um caminho, uma rota comercial. É como se fosse uma das principais vias de acesso a Jerusalém. Imagine o movimento de gente naquele lugar. Imagine só nesse período de Natal agora, como ficam as estradas, os donos de postos, os donos de restaurantes, ficam felizes porque aumenta o fluxo. Os moradores de Belém sabiam que era hora de ganhar dinheiro, era hora de movimentar o comércio, era hora de atender os visitantes que estavam subindo para Jerusalém, indo e vindo. Então eles se posicionam nesse importante local de comércio, ou nessa estrada comercial, e ali eles dizem: venham, venha, venha. E eles encheram todas as casas, mas quando chegou o Messias, eles olharam para o Messias na barriga de Maria e disseram: vocês não têm cara de gente boa, vocês não têm cara de gente rica, vocês não têm cara de gente abastada. É o seguinte, desculpe dizer, mas não tem vagas para vocês. Eles foram na próxima hospedaria, no outro hotel: tem uma vaguinha aqui para mim? Não tem vaga aqui para vocês. Foram na outra hospedaria: tem vaga para nós aqui, minha esposa está com uma barriga grande, e é capaz de ela ganhar o bebê ainda hoje. Não tem vaga para vocês, não tem vaga, não tem vaga. E sabe o que aconteceu? Jesus teve que nascer no estacionamento das hospedarias. As hospedarias, elas eram divididas em 2 pavimentos, elas ficavam acima, e embaixo ficava o estacionamento do pessoal. Como eles não tinham carro e nem moto, eles tinham burrinho, vaquinha, cavalo, então eles colocavam no estacionamento. Por isso que no presépio que se monta, tem aqueles animais, porque foi lá que Jesus nasceu. Jesus nasceu no estacionamento de animais dos hóspedes, dos viajantes que lá estavam, porque não tinha lugar para ele na hospedaria. E você pode ter essa reação ao Natal também. É a terceira e a última reação ao Natal negativa que eu vou te apresentar. Porque você pode dizer que não tem lugar para Jesus essa manhã. Desculpa, Jesus, mas não tem lugar para o Senhor no meu casamento. Desculpa, Jesus, mas no meu namoro o Senhor também não tem lugar. Desculpa, Jesus, mas no meu futuro, eu já desenhei meu futuro, o Senhor também não tem lugar. Desculpa, Jesus, mas eu prefiro viver essa vida de pecado e religiosa, mas o Senhor não tem lugar. Eu vou à igreja, eu gosto da igreja, mas eu não quero batizar porque o Senhor não tem lugar. Eu vou à igreja, eu gosto da igreja, mas eu não quero assumir compromisso porque o Senhor não tem lugar na minha vida. Essa é uma reação ao Natal que todos nós podemos ter, a de rejeitar o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode também ter essa reação hoje. Primeira reação: você pode rejeitar sendo o grande, dizendo que você que está no controle. Segundo, você pode rejeitar de uma maneira muito clara o Messias se você for um religioso, apenas religioso. Terceiro, você pode rejeitar o Natal se você disser que o seu coração está cheio demais, cheio de vaidade, talvez de ressentimento, de mágoa, talvez até de sofrimento, ou talvez até de angústia. Não sei o que está cheio o seu coração, mas Jesus não pode entrar no lugar que está cheio. Todas as hospedarias disseram: está lotado. E o seu coração está lotado também? Seu coração está lotado de raiva, de ódio, de rancor, talvez de pessimismo. O que tem no seu coração que está impedindo Jesus de morar nele?
Porque você pode também ter a reação dos moradores de Belém dizendo, não há vagas. E se você já ficou sem vaga, você sabe como isso é ruim, não é? Você vai estacionar aqui no centro no dia das festas, e o seu carro, você anda, não acha vaga. Você vem na igreja no dia do batismo, não tem vaga para sentar no meio da igreja. É tão ruim, né, ficar sem vaga. Imagine só o que Jesus sente, quando Ele bate no seu coração e diz, eis que estou à porta e bato. E você fala para Ele, eu não tenho vaga, Jesus. O que será que o Messias sente quando você rejeita dar a vaga e a oportunidade para Ele? E por fim, a última reação ao Natal é a reação dos adoradores. Essa sim é uma reação maravilhosa, porque a gente vê aqui gente que tem o perfil de adoração. Não são gente, ou não são pessoas que são dominadores, não são pessoas que são religiosas, não são pessoas, aliás, nem religião eles têm, e não são pessoas ocupadas demais. São gente que veio para adorar o Mestre e para adorar o Messias. Quem são eles? Olha lá. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Queridos, não são 3 reis magos, tá bom? Não existe isso na Bíblia. Primeiro, nós não sabemos que são 3. A Bíblia só diz que eles trouxeram 3 presentes, e nós não sabemos se são 3 de verdade, porque pode ser vários incensos, vários ouros, várias mirras. Mas a verdade é que ele trouxe 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Nós não sabemos se são 3. E não são reis, são sábios. E não são magos, são astrônomos, pessoas que estudavam as constelações para entender as estações, o cultivo, como funcionava a época das chuvas, e que nesse estudo astronômico eles entenderam que tinha uma estrela que estava brilhando mais, e que era a estrela messiânica. Então não são 3 reis magos, e não é Bartolomeu, como é que é Bartimeu? Não é aqueles nomes lá, tá? Aquilo lá. E aí não são, gente, mas são adoradores, gente que saiu do Oriente, gente que não viu deserto, não viu escassez, não poupou seu dinheiro, não viu as pessoas que ficaram para trás. Eles disseram: tem um Messias para adorar, é esse Messias que eu vou adorar. Não importa as minhas dívidas, não importa as minhas crises familiares, não importa os meus bens, não importa nada nessa vida, desde que eu esteja olhando para o Messias, desde que eu esteja vendo a estrela brilhando, a estrela da manhã, a estrela dos povos, a luz da vida. Esta é a ação de adoradores, gente que deixa a sua cultura, gente que deixa a sua religião, gente que deixa os seus afazeres para ir perto de Jesus. E eu quero convidar você a ter essa reação. Reação de adorador. Reação de adorador é aquela pessoa que deixa tudo para se dar completamente ao Messias. E foi o que esses homens fizeram. 2 coisas acontecem quando a gente realmente reconhece o Messias. Primeiro, a gente se prostra. Enquanto o Herodes olha para cima e levanta a cabeça e o nariz, os adoradores se prostram e reconhecem que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Se você é um adorador verdadeiro, sua atitude de vida é de prostração e de rendição. Você se rende a Cristo. Segundo, se a sua adoração é verdadeira e você é um verdadeiro adorador, você dá presentes a Ele. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Filho meu, dá-me o seu coração. Jesus não quer o seu 10%. Jesus não quer o seu 13º salário. Jesus não quer o seu carro, a chave da sua casa. Sabe o que Jesus quer? O seu coração. Porque do seu coração procede as fontes de vida. Se você entregar o seu coração, você estará dando o melhor e o maior de todos os presentes. Esse ano de 2018, o Messias pode nascer na sua vida. Nesse ano de 2018, você pode ter essa reação ao Natal. Eu quero convidar vocês a colocarem em pé, a equipe de louvor vir aqui à frente, porque nós vamos orar juntos, irmãos. E nós vamos pedir que a nossa reação ao Natal seja a desses homens, seja a dos reis ou dos sábios do Oriente, gente que vem para adorar, que domingo após domingo, por favor, meu irmão, me entenda bem e me escute com atenção, que domingo após domingo, você não venha para uma religião nesse lugar, você não venha para cumprir um cronograma religioso. Eu tenho que ir na igreja domingo porque senão segunda ela é uma segunda meio atrapalhada. Não, irmão, não é assim não. Você vem nesse lugar porque você ama Jesus. Eu preciso ir na igreja porque lá... Não, você precisa vir a esse lugar porque você ama Jesus. Gente que sai da sua casa, gente que deixa os seus afazeres porque ama Jesus. Quando você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta,
Não vem entregar porque o cortador vai ser lançado sobre a sua vida, porque se você não der, Deus vai cobrar de você o dízimo. Não, Deus não faz isso. Quando você vier trazer o seu dízimo, a sua oferta, sabe o que você vai fazer? Você vai dar presentes ao rei e falar: Senhor, muito obrigado pela graça que eu tenho na minha vida, do meu salário. Quando você vier participar de um ministério, você não vai vir porque o pastor está falando: não, participe do ministério. Você vai vir porque Ele te deu tudo na cruz do Calvário. Não custa você dar algo para Ele, o seu serviço, pegar uma sombrinha, levar os irmãos quando está chovendo no carro, estar numa barraquinha fritando quibe para poder ajudar, para poder mostrar a graça de Jesus naquele lugar, a cuidar das crianças no departamento infantil, ajudar os jovens, os adolescentes, investir financeiramente no acampamento, convidar alguém para o retiro, se envolver. Faça isso não porque é religião, mas porque você é adorador. Adorador. E eu queria convidar você a oferecer a sua vida hoje para Jesus, porque é só assim que a gente reage da maneira mais correta ao Natal. Herodes quer manter o poder. Você quer manter o poder e o controle da sua vida? Você quer manter o poder e o controle da sua vida? Seja repreendido isso na sua vida, Herodes. Você não é Herodes e não deve ser assim. Você quer a religião e a força da religião? Seja repreendido o farisaísmo da sua vida. Você não é assim também. Você quer manter a vida ocupada demais, com muito ativismo? Seja repreendido o ativismo da sua vida e abra espaço para Jesus entrar. Porque o nosso papel, a nossa reação essa manhã como igreja é sermos adoradores. Venha adorar o Rei dos Reis. Venha reagir corretamente ao Natal. Jesus nasceu e nós vamos oferecer a nossa vida a Jesus. Vamos cantar essa canção? Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Pois foi para adorar que eu nasci, foi para adorar que eu fui feito. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Que presente você vai trazer hoje? Vamos lá, vem o Senhor, minha vida oferecer. Vem o Senhor, que esse Natal seja diferente. Seja o Natal da entrega, da consagração. Presenteie Jesus no seu coração. eu quero, Senhor. Quero minha vida a te entregar. Se você está entregando hoje, eu queria que você levantasse sua mão e dissesse assim: levante suas mãos e diga assim: foi para te adorar, Jesus. Você tem algo a entregar? Você tem algo a entregar hoje? E que a cada dia, Senhor, levanta essa igreja, esse teu povo. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Segura um minutinho para mim, por favor. Eu quero te dar a oportunidade de oferecer a sua vida. Você que quer servir ao Senhor Jesus acima da religião, você que quer entregar algo que você está mantendo o controle, não, isso é meu, e você quer entregar hoje para o Natal, você que hoje quer romper com essas ocupações do seu coração, esse excesso de ansiedade, eu quero que você venha à frente, enquanto nós cantamos, vem minha vida oferecer. Entregue o seu coração, entregue o governo, entregue a sua ocupação e sua ansiedade, e entregue a religiosidade que quer roubar a sua espontaneidade. Vem aqui à frente, enquanto nós cantamos, vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Nós viemos aqui, Paizinho. Isso, pode chegando aqui na frente. Saia do seu lugar. Esse Natal vai ser diferente, porque nós sabemos quem adorar. Vem mais pra frente, irmãos. Pode vir aqui pertinho. A te entregar como oferta. Pois para te adorar, Senhor Jesus, recebe a nossa adoração. Pois para te adorar, foi que eu nasci.
teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Que a cada dia, que a cada manhã, que a cada dia desse ano que se começa, Pai, oh Deus, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Senhor Jesus, nós aqui nos colocamos diante de Ti. Repreende no nosso coração o Herodes que quer nascer, o Herodes que quer controlar, dominar, se ensorbebecer. Repreende o Herodes, ó Deus, que quer ter a autoconfiança e quer ter a autossuficiência. Nós dependemos de Ti, Messias, o Cristo, Deus vivo que está entre nós. Nós dependemos totalmente de Ti. Dependemos nessa situação, nessa crise, nesse problema. Não está mais em nossas mãos, está em Ti. Senhor, nós também queremos romper com a religiosidade que rouba a nossa adoração verdadeira, genuína, sincera. Ó Deus, tira a religiosidade do teu povo. Rouba, Deus, a espontaneidade do nosso coração, essa religião. Agora, Deus, traz a alegria de servir ao Senhor, não por religião, mas por fé. E Deus, em nome de Jesus, tira a ansiedade, tira a mágoa, o ressentimento, as ocupações do nosso coração, as contaminações que estão enchendo o nosso coração de tragédias, de males. Senhor, liberta-nos disso. Nós nos esvaziamos para que haja espaço. Há espaço para o Senhor. Há espaço e há vagas para Cristo em nós, em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso hoje, em nosso amanhã, em nosso ontem. Há espaço para Cristo Messias em nossas vidas. E aqui estamos nós, prostrados e nos oferecendo a Ti, rendidos ao teu querer e oferecendo a nossa história a Ti. Seja louvado, Jesus. Nós queremos o nosso Natal de volta. Cristo Senhor nascendo em nós, a nossa esperança, a nossa vida e a nossa salvação. Senhor, fortalece o teu povo, abençoa-nos esse domingo, e que seja um domingo de realizações familiares e de reconhecimento da sua presença. Permita-nos ver o Senhor em cada presente, em cada abraço, em cada comida, em cada refeição, em cada comunhão, em cada passeio. Permita-nos ver o Senhor, o nosso Natal, em cada momento da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, um Feliz Natal, vão com Deus. E terça-feira normal, domingo de manhã às 10 horas. Bom domingo a vocês, Deus abençoe, irmãos.